Olá, bem-vindos ao Espaço Isabel Guimarães. O meu nome é Isabel Guimarães e, antes de mais, quero agradecer a todos estarem a acompanhar o nosso canal e a acompanhar estas pequenas orientações dos movimentos dos nossos atores principais, são os planetas, neste palco da vida e no seu cenário, que são os signos e as casas, neste caminho que eles vão fazendo ao longo da faixa zodiacal, iniciar esta semana 17 a 23 de novembro, com três movimentos importantes. Como podem verificar, temos Mercúrio retrógrado a iniciar a semana, como já vimos da semana anterior, em Sagitário, mas ele vai retrogradar a Escorpião no dia 19. Nesse quase mesmo dia, dependendo do local onde se encontram, na Europa, no país, no mundo, não é? No país não, porque é a mesma coordenada. Dependendo da hora, temos então, como podem ver aqui, ao alterarmos os minutos para sabermos com exatidão em que grau se vai dar esta lua nova do ano, que é a lua nova de Escorpião, que, como veem, o Mercúrio já se encontra em Escorpião e caminhamos então para o grau 28, onde temos aqui este stellium, este conjunto de três planetas que é ativado então no dia 20 de novembro pela Lua a ingressar ao signo de Escorpião e a formar então neste grau 28 a Lua Nova de Escorpião, que já vos vou falar um bocadinho dela, que faz oposição a Urano, e este símbolo que aqui estão a ver não é parte da fortuna, mas sim a Terra, é aquilo que vimos cá fazer na realidade, que está sempre em oposição ao Sol, um trígono, esta dupla de Saturno e Neptuno que estão em Peixes e depois a quadratura ao nó do norte em Peixes, seguido de também o acontecimento do ano, que é o ingresso então do Sol ao signo de Sagitário. Aqui muito importante, quer a nível de Mercúrio retrógrado, quer a nível da Lua Nova de Escorpião, quer também com o ingresso do Sol a Sagitário, sendo muito importante verificarem no vosso mapa astrológico onde se encontram estes signos, em que casas e onde se encontram também os vossos atores, arquétipos, planetas, podemos chamar assim, que estão também a ser influenciados esta semana, que é o Mercúrio, a Lua e o próprio Sol. Então, uma semana com várias mudanças, transformações, de uma intensa introspeção passamos a um ciclo de otimismo e crescimento, visto que saímos da transição da água profunda do Sol em Escorpião para o fogo expansivo do Sol em Sagitário. Esta lua nova em Escorpião e o Mercúrio retrógrado também eles em Escorpião pode-nos trazer o Mercúrio, uma revisão nos últimos tempos, seja de um segredo, uma dependência, um empréstimo, uma dívida, para chegarmos a uma conclusão que por vezes pode ser dolorosa, mas acaba por ser libertadora. É o momento de assumir a responsabilidade total da nossa parte na dinâmica de aprender e também perdoar ou cortar o que precisamos de largar. É quase para dizer também, não tentes esconder nada, porque a energia de Escorpião está sempre a procurar desenterrar a verdade e com este impulso do Sol em Sagitário traz mais à superfície essas verdades que tiveram muito tempo escondidas. Assim, com a lua nova de Escorpião, é sempre um convite a novos inícios, como sabemos, a lua nova convida, é uma conjunção entre o Sol e a Lua, havendo durante algum período quase como um ponto cego devido à fusão que eles criam, os dois arquétipos, e em Escorpião, a semente que plantamos não é superficial, mas sim profunda, regeneradora, é quase como pensarmos em situações em que precisamos de ir mesmo fundo à terra e colocar esta semente como um momento de nos comprometermos a eliminar, por exemplo, um vício, um comportamento, a transformar uma relação codependente ou até iniciar um novo plano de gestão de recursos partilhados, como heranças e investimentos. É quase como o que morre agora volta com mais força. A nível coletivo, podemos ter esta transição de Escorpião para Sagitário e com Mercúrio retrógrado e a Lua nova a amplificar a nossa necessidade de transparência,
traz a nível coletivo uma reorganização, por exemplo, de grandes dívidas, questões económicas e financeiras a nível global, impostos e distribuição de recursos voltam a estar em foco, a exposição de segredos e informações que estavam guardadas ou ocultas em instituições ou governos podem vir à luz, forçando uma reforma estrutural, e há também um foco na sobrevivência e recursos, porque a sociedade é chamada a confrontar-se com as suas vulnerabilidades e a forma como lida com aquilo que na realidade é finito. Com a entrada do Sol em Sagitário, temos então este sentido de puxar esta energia à luz de Sagitário, numa primeira fase sentindo um alívio imediato e uma mudança de perspectiva, mas não podemos esquecer que este Sol também formará a quadratura à dupla Saturno-Neptuno que se encontra em Peixes e, por um lado, traz este alívio e otimismo numa necessidade de liberdade e leveza que nos faltava, e, ao mesmo tempo, também uma exigência grande naquilo que é o nosso cumprimento com os nossos ideais, com a nossa fé. É quase como tudo que nos desafia, nos provoca dores, é muito duro quando estamos a passar por essa situação, que infelizmente temos-nos deparado constantemente com isso, a nível pessoal e a nível coletivo. Podemos, por vezes, perder a nossa esperança. A exigência, muitas vezes, destes posicionamentos é nos lembrar que temos essa capacidade de resgatar a nossa esperança, os nossos ideais, a nossa fé e termos uma conduta de acordo com essa mesma ideologia, com essa ação que nos ajuda, por exemplo, a expandir mais a mente, a trazer mais alívio, otimismo, leveza, sair um pouco do foco das mágoas do passado e virarmos para as possibilidades do futuro, planear ou realizar viagens longas, como por exemplo internacionais, reavaliar a nossa filosofia de vida e alinhar as nossas ações, como estava a dizer há pouco, para um propósito maior, e de alguma forma termos mais confiança no caminho que estamos a seguir, que acaba por ser sempre um caminho, muitas vezes, no desconhecido. Portanto, a justiça, a ética, a necessidade de leis justas, um debate ético sobre o que na realidade foi revelado enquanto o Sol teve em Escorpião, pode se tornar mais dominante, visões de longo prazo, líderes e sociedade a tenderem a procurar soluções que tragam mais estabilidade a longo prazo, num sentido de maior globalização e também, como sabemos, Sagitário busca a verdade, portanto, discussões públicas podem ser impulsionadas pela busca de um conhecimento superior e até mesmo por uma moral que nos traga um sentido coletivo com maior foco. Outro acontecimento também importante de destacar será antes deste posicionamento do Sol entrar em Sagitário, que é quase em simultâneo, isto é por uma diferença quase de uns de um grau, ou seja, quase de 13 horas, que é a combustão entre o Sol e o Mercúrio, que, como sabemos, está retrógrado e que também formará o aspecto casímio. O que é que isto quer dizer na prática? O Mercúrio fica ofuscado pelo rei Leão, digamos assim, que é o Sol, que se encontra em Escorpião. É um momento de maior clareza, mas uma resposta, uma ideia ou até um insight mais profundo sobre as questões de intimidade de Escorpião podem surgir de forma instantânea. Na realidade, temos de ter um bocadinho de atenção a este dia, e o dia que eu me estou a referir é o dia quase em simultâneo, como disse há pouco, de uma diferença de hora, que é no dia 20 de novembro, que traz então alguma informação que possa ter estado escondida, que agora pode ser iluminada pelo Sol, que se encontra combusto e casime por uns minutinhos. A verdade sobre situações financeiras pode tornar-se inegável, ou seja, ter atenção a este dia para depois seguirmos esta semana com um maior otimismo. Estamos a caminho do Natal, estamos a caminho de ganhar cada vez mais consciência daquilo que é o nosso papel
social, é um momento de planear viagens, retomar estudos, dedicar-nos à procura de um novo significado ou filosofia de vida, é uma energia também de aventura e de crença no futuro e também temas como justiça, ética, leis, religião e assuntos internacionais são importantes ser discutidos de forma a trazer uma maior sabedoria na nossa ação, essa que também se encontra em Sagitário, e aqui também a trazer uma vontade maior de colocar, no fundo, em prática tudo aquilo que é estas ações de Marte em Sagitário, que aos de ser ativado pelo Sol em Sagitário, também ajuda a colocar em prática as ações das quais nós precisamos de pôr ao serviço daquilo que é também o coletivo. Portanto, esta semana passamos então pelas 12 signos do zodíaco, ou seja, Carneiro, questões ligadas ao dinheiro e às relações pedem equilíbrio e coragem para lidar com as emoções, as relações em foco com pressões, ressentimentos antigos que voltam, levando a conversas profundas, está mais direcionado para o touro, digamos assim, e também todas estas questões, claro, de Sagitário, que começa a sentir que, de Sagitário, com o Sol em Sagitário, que começa a sentir que, de facto, o Gêmeos começa a ser afetado por este ingresso que nos fala de esta oposição anual que Gêmeos vive. Por isso, pensamentos e emoções intensas podem ser afetadas não só no trabalho, como também na saúde. Caranguejo a ser influenciado também pela lua nova de Escorpião, apesar do trígono, pode se sentir vulnerável, mas faz parte do processo da mudança para resgatar a sua alegria de viver. Já Leão, as emoções podem ser densas nos assuntos de família, é importante aprofundar causas de problemas e com a entrada do Sol em Sagitário também vive o trígono desta semana, que acaba por favorecer projetos e ideias. Virgem, a rotina e o bem-estar pedem especial atenção neste momento, visto que também vai viver a quadratura do Sol em Sagitário, revendo documentos e contratos, visto que o seu planeta, tal como Gêmeos, também se encontra retrógrado. Balança, fase intensa mas favorável para recomeçar, seja a negociar dívidas ou a fortalecer a sua autoestima. Escorpião, a fechar então o seu ciclo, é uma fase de introspeção e também aqui o que eu ia dizer, a relação do iniciar este novo ciclo com a sua lua nova anual em Escorpião, que traz uma introspeção na realização de objetivos e desejos ocultos e feridas do passado podem emergir. Já Sagitário, viver o seu novo ciclo, mas antes precisa de enfrentar o que precisa de largar. Padrões antigos podem ser reestruturados. Capricórnio, também com influência, como sabemos, do seu regente em Peixe, com a dupla em Neptuno, formar esta quadratura com o Sol em Sagitário, acordos precisam de ser repensados, principalmente onde há falta de reciprocidade, e reavalie os seus objetivos. Aquário é um momento de transformação na carreira ou em projetos pessoais, algumas metas precisam de ser revistas. E para finalizar, fase para se dedicar a práticas que fortaleçam a conexão com a sua intuição para peixes e explorar novas áreas de conhecimentos. Bom, esta semana temos aqui estas influências, portanto, de rever Mercúrio retrógrado em Escorpião, Lua nova de Escorpião, Sol em Sagitário e já sabe, pode-me acompanhar no Zodíaco do Jornal Notícias Online ou numa banca perto de si, o Jornal de Notícias que sai ao domingo com a revista Magazine. Obrigada por estar desse lado e até lá!